Olá, eu sou o Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo do Miss Universe Predictions. E hoje eu vou apresentar a vocês as minhas 16 favoritas rumo ao Miss Universo 2019. Esse vídeo vai ser sem ordem específica, porque eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, sem tanto me prender em classificação. Mas se caso você quiser saber a classificação de cada uma delas aqui, você pode me seguir no Instagram, onde eu vou fazer minha Hot Picks que eu faço todo mês, e vai ser praticamente com as mesmas candidatas que estão nesse vídeo. Então se você quiser ver a classificação de cada uma delas, me segue lá no Instagram para você acompanhar. E se inscreva no canal, por favor. Vamos começar esse top 16 então com uma das candidatas que eu gosto muito, que é a Miss África do Sul. A Zozibini vem trazendo uma nova era para a África, porque não é costume você ver uma Miss da África do Sul ter o cabelo curto, e até mesmo as duas últimas candidatas da África do Sul eram muito diferentes uma das outras, mas eu acho que o que essas três têm em comum é a excelente oratória que elas têm. As três falam muito bem e eu acho que a Zozibini vai manter a boa classificação da África do Sul no Miss Universo. You got to let it go. Outra das minhas favoritas é a Miss França, que ela foi recém-indicada porque ano passado ela representou a França no Miss Mundo e esse ano ela retorna representando a França no Miss Universo. Eu sempre tive a vontade de ver ela no Miss Universo, porque eu acho que ela vai ser um dos destaques com o seu cabelo ruivo. E até o momento eu acho que ela é a única candidata ruiva e isso vai, com certeza, ser o seu destaque lá. Nós temos a Miss Colômbia, que é uma das minhas máximas favoritas deste ano. Eu gosto muito da Gabriela, acho que ela é um tipo de Miss que nós queremos ver representando a Colômbia. Eu gosto muito da sua simpatia, da sua passarela, e eu acho que nós podemos esperar a Colômbia voltar ao top 5, assim como os anos anteriores. Continuando, nós temos a Miss Estados Unidos, que Estados Unidos é um país que é praticamente impossível você não ver entrar no top 16. A única vez que isso aconteceu recentemente foi em 2010. E Chesley, ela também tem potencial de ir muito além. Eu acho que ela tem uma excelente oratória e uma boa passarela. E eu me arrisco até a dizer que desde 2015 os Estados Unidos não manda uma candidata ao nível dela. Eu acho que entre as candidatas 2016, 2017 e 2018, ela é a melhor.
Agora a Miss Malásia, que é uma das minhas apostas para esse ano, porque Malásia não costuma se classificar muito no Miss Universo, faz muito tempo que Malásia não se classifica, e eu gosto muito dela. Eu acho que Malásia finalmente encontrou a candidata que vai conseguir fazer eles se classificarem, então eu acho que ela é uma grande aposta. Don't you say a word, 'cause I've heard it all. You were just pain when you felt it all. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible, damn, it's done. Agora nós temos a encarregada do back-to-back, que é a Miss Filipinas. Gazini, ela é uma das candidatas que divide opiniões. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas não gostam dela. Algumas pessoas acham que ela vai longe no concurso, mas apenas por a Catriona ser da Filipinas e isso ser uma vantagem, assim como a Tamer foi até o top 2. Mas eu acho que ela, assim como a Tamer, vai mostrar o seu potencial e eu acho que ela pode surpreender muito. Agora temos uma recém-indicada, que é a Miss Índia. Ela já representou o seu país no Miss Grand Internacional em 2015 e ficou em terceiro lugar. Eu assisti a sua performance no Miss Grand e eu me surpreendi positivamente com ela, porque ela tem uma passarela até que muito boa. Ela pode sim melhorar, mas eu acredito que no Miss Universo vai meio que semelhante ao Miss Grand, que é a oratória, que faz muito efeito, né? E eu vi que no Miss Grand ela tem uma excelente oratória, e eu acho que isso no Miss Universo vai ser uma vantagem dela. Então eu acho que a Índia finalmente vai conseguir tirar essa coisa de não conseguir se classificar na era da IMG. Vamos agora com a Miss Brasil, que é Júlia Horta. É uma das candidatas que eu mais vejo algo de especial. Júlia tem uma boa passarela, uma excelente oratória e fala inglês. Muitas pessoas me perguntam quais são os projetos da Júlia, e esses dias no Instagram ela respondeu uma pessoa que fez essa pergunta para ela. Então eu vou deixar aqui para vocês ler o que ela respondeu. Lembrando que são vários projetos que ela faz, ela sempre está falando no seu Instagram. Obviamente ela fala em português, porque o seu maior público é os brasileiros. Então é a lógica ela falar em português, né? Mas em breve ela vai soltar um vídeo apresentando o seu projeto para todos. Agora temos a Miss Chile, que é uma das candidatas que está cada vez subindo no meu gosto. Eu gosto muito dela, acho que Chile está mandando uma candidata que pode sim conquistar a coroa, e eu acho que ela tem um potencial para entrar no top 15 e ir muito além.
Continuando, nós temos mais uma das minhas asiáticas favoritas, que é a Miss Tailândia. Tailândia é uma das candidatas que mais tem aparições em eventos. Ela é, como nós podemos dizer, muito requisitada lá no seu país. Até fora do seu país, eu acho que ela já fez evento. Então, eu acho que ela tem tudo que nós queremos ver em uma Miss Universo no seu reinado, que é estar em eventos, fazer seus projetos. Então, acho que Tailândia está me dando uma boa aposta, uma boa candidata para conquistar essa coroa. Agora temos a Miss Porto Rico, que é a minha loira favorita da edição. Eu vejo que ela tem muita presença e ela é uma das candidatas que está mais centrada em seus projetos e em sua preparação para o Miss Universo. Temos agora outra das minhas loiras favoritas, que agora é da Europa, que é a Miss Albânia. Cindy, ela me encanta muito, eu gosto muito dela e ela tem uma beleza indiscutível. E eu acho que ela pode sim ir muito além, porque a Europa esse ano está muito difícil. Mas eu acho que ela é uma das candidatas da Europa que tem mais nível de ir além de um top 15. E por último, nós temos a Miss Vietnã, que ela continua sendo uma das minhas favoritas. A cada vídeo que você vê dela, a cada coisa do seu projeto, você vê a sua sinceridade, a sua felicidade de estar fazendo aquilo. Recentemente eu descobri que ela fala inglês e eu acho isso muito bom, porque a sua antecessora não falava, e eu acho que isso vai ser a sua diferença entre a sua antecessora. Então acho que ela pode ir muito além do que o Vietnã fez no ano passado e chegar a um top 3. Eu quero destacar aqui alguns países que eu não citei nesse vídeo, mas que eu acho que tem muita competência e que podem surpreender muito se classificando esse ano no Miss Universo. Belize, Bahamas, Eslováquia, Serra Leoa e Venezuela. Lembrando que esse vídeo foi feito sem nenhuma ordem específica, mas se caso você quiser saber qual é a ordem, vai lá no meu Instagram que vai ter a Hot Picks desse mês. Comente aqui embaixo quem é a sua favorita que aparece nesse vídeo. E outro lembrete que eu gostaria de fazer é que eu vou deixar no bloco de informações e nos comentários o link da votação do top 5 que eu faço todos os meses. Então se você quer ver a sua candidata no top 5, clique no link e vote quantas vezes você quiser na sua favorita. E essa votação acho que vai durar em torno de 2 semanas. Então pode votar quantas vezes vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo.